Bom, desde que eu deixei a presidência, eu me coloco mais como intelectual, como analista de situações, do que como político. Embora eu tenha uma ligação com o PSDB, sou presidente de honra, eu não frequento o dia a dia da vida partidária, tá? Isso me dá liberdade de dizer o que eu penso, o que eu acho. Posso estar errado e tal, mas não tenho que prestar contas à estrutura de poder qualquer. Então, pelo menos no meu caso, eu depois que deixei a presidência, eu fui progressivamente me afastando. Voltei a dar aula nos Estados Unidos, faço conferências aqui, escrevi muitos livros, enfim, mas nunca fugi dos desafios de tratar de tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo no plano político. Interessante o senhor falar que nunca fugiu dessas questões, presidente. Eu já começo com uma, então, dessa conjuntura política que a gente está vivendo, né, em meio a essa pandemia. Como é que o senhor está vendo toda essa confusão, as crises políticas que estão se formando nesse momento de crise de saúde que a gente está vivendo? Você usou a expressão certa, é uma confusão. Veja, a crise econômica já vinha de antes. Eu acho até que o ministro Guedes tentou equacionar, tomar algumas medidas, e fazer um reconhecimento também. O presidente Temer ele tentou fazer reformas e tal, melhorar a situação e tal. E o ministro Guedes, que não tem a minha adesão, eu não penso da mesma maneira que ele, mas reconheço que ele tem, pelo menos tem uma visão, tem um pensamento, tem uma certa consistência no que ele propõe. Agora, fora disso, eu acho bastante pouco provável que a gente perceba qualquer orientação no que está acontecendo. Há uma grande desorientação. Por exemplo, para que tirar o ministro da Saúde do momento da pandemia aqui no Brasil? Eu não conheço o ministro atual, nem o anterior, mas por que mexer numa peça que estava se comunicando com o país? É insensato, né? Por que agora tirar o ministro Moro, que era símbolo de uma luta pela moralização da vida pública no Brasil? Para quê? Mas vão se acumulando esses erros, né? Então, o que já era difícil, a situação econômica, ainda mais atropelados todos por essa pandemia, requer cuidado, requer condução competente do jogo institucional. É o que parece que não está havendo. Presidente, a gente nota, e é uma análise minha que eu estou fazendo para o senhor também fazer a sua, que o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, ele tem uma forma de governar, né? A gente, em base comparativa com o senhor, por exemplo, as crises chegavam no Palácio do Planalto e elas saíam menores. Eu vejo as crises chegando no Palácio do Planalto hoje e, de uma certa forma, saindo de lá maiores, ou seja, com muitos atritos. Como é que o senhor analisa esse modo de governar de forma mais em atritos do presidente Jair Bolsonaro? Eu tenho a impressão seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem lá os seus impulsos, ele age mais por impulso. Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu nunca vi o presidente Bolsonaro na minha frente, nunca vi. Eu fui ministro da Fazenda, ministro do Exterior, presidente da República, nunca vi o deputado Bolsonaro. Ele estava lá no Congresso, fazia seus discursos, às vezes bastante descabelados e tal, mas não tinha uma expressão política maior. De repente, com o nosso sistema eleitoral, ele aparece como se fosse um, aspas, mito. Qual era o mito? Era o homem que ia barrar a esquerda, ia barrar o avanço do comunismo, que eles imaginavam, né? Ia barrar a nossa adesão à política de pacificação global, tutelado, e por aí vai. Então ele foi eleito mais pelo lado negativo, que ele ia segurar, não fazer. Nunca disse muito o que iria fazer, a não ser vagamente. Bom, então ele me parece que como pessoa, ele age mais por impulso. Eu acho que na presidência é melhor você ter uma visão mais institucional, como eu disse. Eu, quando cheguei lá, eu também não sabia muita coisa, mas eu fui para o Senado, eu era senador, eu fui ministro, aí já sabia, fui ministro, fiz o Plano Real, ajudei a formulação do Plano Real, a implementação do Plano Real. Eu tinha uma certa noção e sempre me pareceu o seguinte: embora nós tenhamos aqui no Brasil uma tradição de divisão entre os poderes, o poder executivo precisa ser exercido com moderação, desde o tempo do poder moderador do imperador, que não era tão moderado assim, mas a teoria era de que haveria um poder moderador. Isso ficou um pouco na nossa cultura política. Não se espera do presidente que ele acirre contradições, senão que ele amenize, que ele trate de expressar um caminho para o conjunto do país, não só para uma parcialidade.
Eu me lembro uma vez, em Portugal, foi eleito o presidente da República, um amigo meu, que é o Mário Soares. O Mário tinha uma carteirinha da Internacional Socialista. O que ele fez, simbolicamente? Rasgou a carteira. Isso é simbólico. No Brasil, quando você assume a presidência, você tem que deixar de lado os seus interesses de facção, inclusive de partido. Então, não deixa completamente, mas tem que prestar atenção ao conjunto. Olha, o presidente Bolsonaro não foi treinado assim. Ele é treinado pelos impulsos, não de um partido, mas dele mesmo, às vezes, eventualmente, de sua família. Então, isso entra em contradição. O país é grande, é diverso, tem muitas concepções, muitos interesses. Ele, ao invés de arbitrar, ele toma um lado e quer esmagar o outro. Olha, isso não pode dar certo para ele em certos momentos, mas no momento seguinte é mais difícil. E para o país é complicado. Então nós estamos diante disso, e esse momento de pandemia requer o oposto, requer coesão. Se você me permite, mas eu me lembro que eu nunca passei por uma situação parecida à atual, que aqui tem crise econômica, tem crise política e tem crise de saúde. Mas eu tive um problema sério, que foi a crise de energia elétrica, né? Eu vou dizer com toda sinceridade, eu não tinha ideia, porque eu estava empenhado em construção de geradores de energia elétrica. Não sabia, porque havia até decisões dentro do próprio Ministério, na crença de que ultrapassariam aquela dificuldade, que era uma coisa simples. Eu não tinha informação da gravidade. Quando realmente me dei conta da gravidade, o que eu fiz? Primeiro, eu designei o Pedro Parente para ser uma espécie de coordenador da crise. Segundo, chamei todo mundo. O PT, naquela ocasião, era um inferno. Me criticava muito, fazia abaixo o FHC, não sei o quê e tal. Foi o PT lá. Foram todos os partidos. Falei com tudo que ele ia sindical, expliquei o que ia acontecer, né? Pedi apoio à população para poder diminuir o consumo de energia e demos algum incentivo. Bom, eu acho que nessa pandemia requer algo em muito maior proporção do que aquele esforço que eu fiz naquele momento. E está sendo feito o contrário. Dá a impressão de que há uma discórdia, mesmo com relação à pandemia. Veja o ministro atual, que foi recém-nomeado. Ele sabe, ele é médico, ele deve saber que nós só temos um recurso contra essa pandemia nesse momento. Não tem vacina, não tem medicação específica. É ficar em casa. Quem pode, nem todos podem. E quando fica em casa, às vezes a casa é apinhada de gente. É pobreza, não tem condição, etc, etc. Mas o ministro, o presidente Bolsonaro, achou que era uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma tremenda pneumonia que pega em todo mundo e que leva à morte. Bom, então o ministro fica hesitando entre o saber dele como ministro, que é, olha, fica em casa, e a posição do presidente é, vamos ativar a economia. Então, eu sei que é chato, ninguém tem culpa do que aconteceu. Eu não tinha culpa do que eu herdei de secas contínuas na área onde eu precisava de que chovesse. Tudo bem, ele também não tem culpa da pandemia, eu sei disso, mas ele tem que enfrentar a situação. E todo o projeto, imagino que ele tenha tido, que é de prosperidade, o mundo está encolhendo, não vai ter prosperidade nenhuma nos próximos meses e anos. Vai demorar para repor. Pois é, presidente, dentro dessa questão da economia que o senhor citou aí, a grande discussão, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, já é para uma flexibilização desse confinamento que a gente está vivendo. Minas Gerais vive uma situação nesse momento boa em relação a outros estados. Como é que o senhor está vendo a crise econômica que parece que vai bater a porta a qualquer momento? Tem como balancear essas duas coisas, essa crise de saúde com a crise econômica? Eu acho que tem como, mas antes disso vamos falar sobre a crise econômica. Ela já estava em marcha, ela é grande, ela está se avolumando, ela é global, então nós vamos ter que enfrentar situações difíceis. Nós já tínhamos desemprego, que era alto, agora vai aumentar o desemprego. Bom, portanto, quanto mais depressa for possível reativar a economia, melhor para o país. Agora, o melhor de tudo é a vida. Você tem, em primeiro lugar, colocar a vida. O que é compatível entre a manutenção da economia e a manutenção da vida? Tem que encontrar pontes que permitam isso. Eu ouvi alguém dizer recentemente uma coisa que é óbvia. O Brasil é muito grande e em certas regiões a pandemia é devastadora, em outras ela nem existe. Então não adianta você pensar que de uma diretriz geral você vai tirar o comportamento de todos. Você tem que ajustar a responsabilidade que tem que caber aos governadores, aos prefeitos, etc, etc, e tem que apoiar, o que for possível, a questão sanitária. Muito bem. Então, eu acho que é preciso, realmente, a preocupação que existe em setores de que é necessário ir reabrindo, eu acho também.
mas com cuidado. Em primeiro lugar está a vida. Você não vai reabrir e matar a população. Você tem que ter equilíbrio, né? É isso que está faltando. E eu acho muito ruim politizar uma questão desta gravidade. Quando eu falo é momento de coesão nacional, eu não quero dizer que não exista diferença de visão do que é bom para o país. Existem. O que é bom para o povo, como é que você conduz a política. Existem. Mas nesse momento, temos que entender essas coisas básicas. Primeiro, salvar a vida. Segundo, progressivamente, onde for possível, reabrir o que for necessário e possível, progressivamente. Mas tem que medir sempre. A palavra não pode ser dos políticos, tem que ser dos técnicos, que tem que fazer o político, o que ele faz? Ele escolhe. Ele diz, agora eu posso, eu não posso, eu não vou, e paga o preço disso, né? Mas eu acho que, por sorte, você vê no mundo todo, o que aconteceu? Os países que fizeram um isolamento real saíram mais depressa da pandemia. Os que não fizeram, pode vir uma segunda onda, é ruim, e vai progredindo. Alguns estão saindo da pandemia. Então vamos tentar olhar com equilíbrio. O que está faltando no Brasil hoje é equilíbrio. Eu sei que não está na moda, a hora está de radicalizar, polarizar. Mas não dá para você polarizar com a vida dos outros. Presidente, algumas ações foram tomadas pelo governo federal, eu falo ainda de economia, com o ministro Paulo Guedes, inclusive o senhor já citou isso no início de uma resposta do senhor, mas o senhor acha que o caminho que está sendo tomado é um caminho interessante para a gente passar essa crise de uma forma mais amena? Veja, em primeiro lugar, as reformas são necessárias. Isso, há muito tempo eu tentei fazer, isso vem sendo tentado, são várias reformas, tudo bem. E o governo, especialmente o ministro Paulo Guedes, quer fazer reformas e eu acho que também encontra eco no Congresso. O Rodrigo Maia tem tido uma de ajuda enorme nessa matéria. Muito bem, elas são necessárias. Agora, o programa, que era de ajuste fiscal, esse está indo para o espaço, não porque se queira, mas porque o governo vai sair mais endividado do que nunca dessa crise. Porque vai ter que usar o dinheiro, vai ter que gastar dinheiro, e ele não tem o dinheiro, vai fabricar dinheiro, vai aumentar a dívida. Tudo isso não é decisão do governo, é imposto pelas circunstâncias, né? Então eu acho que é preciso tomar isso em consideração e tem que ter uma visão de equilíbrio. Você não vai poder, se você matar a economia e salvar as pessoas, vão morrer de fome. Você tem que tentar salvar os dois, a economia e as pessoas. Portanto, tem que ter uma cabeça, tem que ter medidas que sejam equilibradoras, racionais. É isso que eu acho. Na economia, eu acho que o ministro Guedes, nessa altura, já deve ter percebido que os sonhos dele, como ex-aluno de Chicago, que era de botar ordem no fiscal, vai ser muito difícil, porque a dívida vai crescer. O que não quer dizer que a gente deva abrir as comportas. Não, tem que fazer gastos dentro do possível, com previsibilidade das consequências desse gasto. Bom, então eu acho que é preciso ter realmente uma visão de futuro. Você tem que, primeiro tem que ter noção de que, por pior que seja a situação neste momento, ela vai passar. O bom e o mal passam sempre, isso não é uma coisa contínua. E você tem que ter previsibilidade. O que nos falta no Brasil, entre outras coisas, para a economia? Previsibilidade. O que vai fazer? O que vai acontecer? Tem que começar a desenhar um caminho de futuro, a despeito de que nós temos a pandemia, e temos que cuidar dela.